Boa noite a todos, tudo bem? Hoje estamos aí para um bate-papo, né? uma conversa descontraída. Eu me chamo Hugo Zago da Silva, atualmente assumi a pasta da Secretaria da Assistência Social. Estou hoje aqui com a Simone Ghisoni, que é psicóloga, em uma das proteções que existem dentro da assistência social. E com isso a gente vai poder hoje estar nesse papo falando um pouco, né, sobre o que é assistência social, como ela funciona e tudo que diz respeito às situações de modo geral, né, que fazem parte e estão diretamente ligadas à assistência social. Antes de mais nada, acho que é importante, né, Simone, a gente também aí mandar um forte abraço para quem já está nos assistindo nesse momento, em especial as equipes que fazem parte da assistência social, da proteção social básica, da proteção social especial de média e de alta complexidade. Podemos até citar os nomes, né? Acho que não tem nada demais. Um abraço aí para a Cândice, a Adilis, me ajuda se eu esquecer de alguma aí, da Aline, da Suelen, da Jadilane, da Simone Machado, da Andresa, da Eliane, da Mariane, da Marley, e a Johnny, Michele que saiu agora recentemente, né? A Suzileia, mais quem? E a nossa recepcionista, a Madeia. A Madeia também. Então hoje nós estamos aí eu sou o bendito entre as mulheres, né? E a gente está buscando conhecer profundamente como se desenvolve a política de assistência social no município, Simone. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021. O que esse pode significar justamente, né, por acaso a gente estar aqui hoje, né? Então, como o Hugo já falou, eu sou Simone, né? Sou Simone Ghisoni, trabalho aqui no município de Jaguaruna há 20 anos, sou efetiva, né, na assistência social, trabalho com os serviços de alta complexidade, que depois a gente vai explicar um pouquinho o que é cada um desses serviços. E hoje então, né, Hugo, faz Sim. 30 dias, né? São 30 dias que o Hugo está conosco, que ele aceitou o convite para assumir a gestão da assistência social. E aí eu preparei umas perguntinhas aqui para o Hugo, a gente vai fazer umas trocas, né? Vamos interagir com vocês, quem tiver perguntas para fazer pode escrever para a gente aí no chat. E eu vou iniciar perguntando para o Hugo quais que são os maiores desafios que ele tem encontrado, né, nesses 30 dias de atuação na assistência social. Direto ao ponto, né? Essa pergunta aí eu costumo dizer que não é que ela é uma pergunta perigosa, né? Mas é porque ela abre um leque bem grande, né? Nós temos que entender a importância daquilo que diz respeito à assistência social nos seus bastidores. Porque a assistência social, como ela se encontra, ela nem sempre foi assim. Ela tem uma história, né, que ela começou há um tempo atrás e até nós hoje temos ela disponível na vida das pessoas. Ela possui uma série de elementos, né, que podem fazer a gente muitas vezes não entender o que realmente significa assistência social. Então hoje fazem 30 dias e o primeiro momento foi me inteirar de tudo que diz respeito a como que é ofertado os serviços e como funciona a atividade para que a pessoa lá na ponta, o usuário, possa estar recebendo, né, com excelência o atendimento devido em relação à assistência social. Então, assim, hoje, para responder essa pergunta, quais seriam os desafios? No primeiro momento, é manter a continuidade dos serviços com excelência. Alguns ajustes sempre são necessários, né, principalmente porque nós necessitamos, né, cada vez mais aprimorar a maneira como a gente interage com as pessoas e oferta o serviço. As pessoas às vezes têm um equívoco em relação a como que funciona isso. Em um primeiro momento é importante a compreensão da população do que é assistência social. Isso eu vejo como um desafio, porque na sua grande maioria, muitas vezes se confunde a assistência social com aquilo que conhecemos, né, e é definido como assistencialismo. Esse é um ponto importante. Discernir, né, diferenciar a questão da assistência social como uma política, né, de organização e de atendimento a inúmeras demandas que nos chegam no dia a dia, desde situações mais simples até situações mais complexas. Então, esse é um grande desafio, trazer de forma clara e transparente o que é e como funciona cada serviço que é ofertado dentro da assistência social. Com certeza existe a parte burocrática, que também é uma outra situação muito importante para ser esclarecida e compreendida, e é um desafio também, por quê? Quando se trata de recurso, é questão de
convênios do âmbito federal, do âmbito estadual, existe certas atitudes e protocolos e situações que precisam ser preenchidas, né, para que possa chegar até a assistência social e depois ser direcionada conforme a situação e a demanda. Então, assim, não é simplesmente, eu gosto de brincar, usar essa frase, né, esfregar a lâmpada do gelo, né, e as coisas acontecem, né? Existe um processo. Hoje, a equipe que está ali é uma equipe de qualidade, uma equipe que busca fazer com excelência seu trabalho. Com certeza, nós precisamos constantemente estar nos reciclando e nos atualizando. Então, existe uma série de coisas, né? A questão das pessoas entender o que é assistência social e diferenciar do assistencialismo, né? Que é aquela situação que era praticada durante muito tempo, principalmente, né, pela organização da sociedade através da alta sociedade das mulheres, né, que estavam lá sempre dando um suporte para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, mas que não tinham uma compreensão no andamento, né, para que aquela pessoa saísse daquela condição e pudesse se autogerir. Esse é um outro ponto, porque assim, ó, a ideia da assistência social não é criar um vínculo de forma indefinida. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Então é importante que as pessoas possam compreender isso. Esse também é um dos desafios. Eu estou na assistência social há praticamente 20 anos, né? E tem famílias que a gente acompanha elas há muitos anos e elas não conseguem desenvolver essa autonomia para gerenciar suas próprias vidas, né? E esse é o grande objetivo da assistência social. Dar um suporte inicialmente, né, Hugo? Sim. E trabalhar com essas famílias, fazer um atendimento psicossocial para essas famílias para que elas aprendam, para que elas criem uma forma de gerenciar a sua própria vida, né? Nós temos também a questão histórica, né, do assistencialismo, que era feito também por grupos religiosos, né? Durante muito tempo, importante. Temos também o primeiro damismo, que a gente chamava, quando havia uma transição de governo, a primeira-dama vinha para a assistência social, que não chamava de assistência social, né? As nossas secretarias de assistência social, elas tinham outros apelidos, era a Secretaria da Família, né? E aí vinha lá a primeira-dama para tomar frente do assistencialismo que era realizado, né? Hoje em dia isso não é mais praticado. Hoje nós temos uma política de assistência social e nós oferecemos serviços para a população e que são de direito da população, né? Todos os nossos usuários, eles têm o direito de acessar os nossos serviços. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esses nossos serviços, né, Hugo? Justamente. Então, assim, esses desafios aí, através da pergunta que a Simone fez, não sei se ficou claro para todo mundo, mas acho que é importante enfatizar a diferença, como a Simone falou, do assistencialismo e da assistência social. A ideia do assistencialismo é estar ali junto com a pessoa e suprir aquela necessidade em determinado momento e prestar isso de forma continuada, sem se preocupar com o desenvolvimento da autonomia daquela família, daquele indivíduo, para que ele possa se autogerir. O que isso significa? Passar a andar com as próprias pernas, né? Então, quer dizer, a ideia da assistência social hoje, de forma organizada, de maneira geral, ela tem esse propósito. Por isso que ela é dividida em blocos de proteção. Porque o início, né, muitas vezes do que acontece, às vezes já é numa situação já de rompimento de vínculo, por exemplo. É uma questão extrema já da situação do indivíduo, da família. E ela vai migrando de bloco até chegar na cessação daquela violação para que ela possa ser reintegrada, né, e passar a viver uma vida sadia e harmoniosa antes daquilo do que ela vivia, né, que foi tendo seu direito violado. Então, para dar início, é importante a gente pontuar a proteção social básica. A proteção social básica ela é de caráter preventivo e dentro dela nós temos uma série de programas e serviços que buscam garantir, né, que esse indivíduo e essa família possam ter condições, né, de prevenir uma potencial situação que vinha colocar essa pessoa, essa família, num risco, né, para ela e para as pessoas que estão em volta dela. Por exemplo, eu costumo comparar, sempre comparando o SUAS com o SUS, né? Na saúde, o que seria o serviço de proteção básica? São os postinhos de saúde, é a questão da vacinação, de pesar a criança, de fazer o acompanhamento do pediatra. Então, assim, é uma questão que, se não for levada a sério, pode trazer problemas mais graves. Legal. Então, o nosso serviço de proteção básica, que é o CRAS, né, ele meio que corresponde às unidades básicas de saúde.
Isso é bem didático para ilustrar essa situação. O que a Simone está querendo dizer para a gente é o seguinte, né? No SUS, no Sistema Único da Saúde, o postinho representa a parte básica da proteção dos indivíduos e das famílias. No SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, a proteção básica, ela se inicia pelo CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E ali dentro do CRAS existem vários pacotes, né, vamos assim dizer, né, de programas e serviços para que garantam essas condições preventivas dos indivíduos e das famílias. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar do antigo PET? Não sei se alguém se lembra. Hoje não existe aqui mais em Jaguaruna, né, Simone? O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E aqui o nosso município, ele conseguiu erradicar o trabalho infantil. Aí o PET foi extinto, né? Então, nós temos ainda uma unidade de atendimento a crianças e adolescentes, né? Que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que as pessoas chamam de PET por herança, né? Sim. De que lá funcionava esse serviço de proteção e erradicação do trabalho infantil. Mas nós não temos mais. Então, nós não temos mais hoje justo. Situação de trabalho infantil no município de Jaguaruna. O que Jaguaruna. temos hoje é, dentro do ordenamento, né, de uma cartilha chamada Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, né? É o quê? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Hoje é o que existe, né? Isso. A ideia é o quê? É fortalecer o vínculo familiar, disponibilizando esse espaço para a criança e para o adolescente, né, para que a partir dali possa ser trabalhado a questão dos vínculos, dos afetos, através de dinâmicas, né, e atividades que levem em consideração o contexto dessa criança e desse adolescente. É isso, né? Então muda totalmente a configuração do que existia antes através do PET, porque o PET era para tirar aquela criança, aquele adolescente, né, que estava sendo explorado fora do horário da escola, ou muitas vezes até deixando de ir para a escola, né, para ser utilizado como mão de obra barata, né? Então tinha esse espaço para que a criança estivesse lá e pudesse se desenvolver. E hoje não, hoje existe o que, como a Simone pontuou, é muito importante destacar isso, o trabalho infantil foi erradicado, né, Simone? É importante deixar claro que se vierem novas demandas de trabalho infantil, esse nosso serviço de fortalecimento de vínculo, ele vai atender essa demanda. Né? Hoje nós não temos um centro específico para atender essa demanda exclusiva, né? Justamente, então, ficou claro, esse é um ponto. Dentro do CRAS, a gente tem esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A família passa, né, por uma avaliação através da equipe técnica de referência, que é o quê? Uma psicóloga e uma assistente social. E aí, através da avaliação psicossocial, é o nome que fala? É a avaliação psicossocial. E a família dessa criança que vem ser atendida no serviço de fortalecimento de vínculo, ela é incluída num outro serviço que é o PAIF, né? O PAIF, justamente, que significa do que? O Programa de Famílias e Indivíduos. E apoio, né? Eu acho que é Programa de Apoio a Famílias e Indivíduos. Então, dentro do PAIF tem esse acompanhamento sistemático da situação que é identificada. Sistemático, quando eu falo, pode parecer difícil, né? É como que diz assim, rotineiro, né? De tempos em tempos, né? Tem um monitoramento daquela situação. Exatamente. Para saber o que está acontecendo. Dentro da proteção também social básica, existem outros benefícios que também são concedidos a partir da avaliação que é feita por essa equipe de referência. Como, por exemplo, o BPC, né? Que eu acho que, eu não sei se o pessoal conhece, né? Que é o benefício de prestação continuada. Como e de que forma ele se aplica e a qual público, Simone? O benefício de prestação continuada, ele é um benefício concedido pelo governo federal para aqueles idosos que nunca contribuíram com a Previdência Social, né? E aí, quando eles completam uma idade para aposentadoria, eles acabam podendo acessar esse benefício, né? Se eles não têm mais a condição de trabalhar. E para pessoas também portadoras de deficiência que não têm condição de exercer uma atividade remunerada, elas podem acessar esse benefício. E outro também é um tema assim que eu estou me ambientalizando bastante, estou aprendendo bastante também, que não poderia deixar de mencionar também, Simone, que eu acho que é importante, que é a visita em domicílio, né, a pessoas com deficiência, Sim. Que também é ofertado através do CRAS. Né? E uma outra oferta também que existe é o benefício eventual. Ele tem lei federal, lei estadual que regulamenta, mas também é uma lei municipal descrevendo quais são e como que ocorre, né, através da lei 1533, é isso? De 2015 ou 2005? Não me recordo o ano agora. 2013. 2013. 2013. Então, através dessa lei,
está regulamentado, né, e especificado como que ocorre a concessão desse benefício, porque ali dentro, por exemplo, existe o tal do kit bebê, né? Existe o kit bebê, o kit gestante, né? Aquela gestante que faz um acompanhamento do pré-natal pelo SUS, ela vem, faz um cadastro e aí quando está próximo de ela ganhar o bebê, ela recebe um kit, né? Que vem uma banheira, vem alguns itens de uso pessoal para o bebê, assim, né? A gente tem também o auxílio funeral, né, para aquelas famílias que perdem seus entes queridos e não têm condições de proporcionar um funeral, e aí tem esse auxílio funeral também ali. Tem um auxílio emergencial para situações de tragédia, né, calamidade pública. Boa noite, Andresa. Andresa mandando boa noite, Aline, Maria Amélia, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos prestigiando. A Zaida também, ela apareceu ali no início. Aí a Zaida Carvalho. Todo esse pessoal que está aí nos prestigiando também conhece de perto assim os bastidores de como que acontece, né? Eles então, trabalham conosco na rede, né? Isso, a rede é importante. A gente vai mencionar aí Madalena. Tudo bem, Madalena? Madalena, hello, teacher. Ela é professora de inglês. Então, e dentro dessa questão da oferta dos benefícios? Dos repasses, né, são os serviços de benefícios, assim, tem o Bolsa Família também, né? O Bolsa Família também, tem ali um departamento dentro da assistência social específico, né, para o Bolsa Família, e junto dele tem o cadastro único ali. E aí a pessoa vem, preenche o cadastro único e ela se inscreve para o Bolsa Família. Se ela preenche os pré-requisitos exigidos pelo governo federal, ela é contemplada com o Bolsa Família. Não é de qualquer forma que as coisas acontecem, né? E há uma seriedade muito grande na forma como isso é realizado. Acho que é importante destacar. Porque às vezes pela má compreensão, existe muitas vezes o quê? Uma falta de entendimento de como funciona. A questão é a assistência social está aberta, assim como o CRAS, né, para receber as demandas, né, da população e orientar conforme aquilo que se apresenta, né? Oi, Aline, tudo bem? Andréia. Andréia também é assistente social. Schmidt. O pessoal aí da assistência social está em peso, né? A Andréia Schmidt é da saúde, né? Então, ela também entende muito sobre a assistência social e sabe a parte que cabe, né, dentro dessa realidade que é a saúde, né? A saúde também conta com o assistente social, o profissional, né? Que faz também ali a avaliação e os devidos encaminhamentos. Então, assim, para dar continuidade, só para estender um pouquinho mais essa questão do benefício eventual, acho que é legal. Então, Hugo, vou até fazer uma parte, já que os nossos colegas estão assistindo, a gente fica um pouco nervoso aqui. Nós tínhamos combinado hoje de falar, né, no início do programa que a gente está mantendo, todas as medidas de proteção da Covid, distanciamento social. Falei para o Hugo, vamos esticar os braços para todo mundo ver que a gente está na distância exigida, né? Então a gente fica um pouco nervoso aqui e às vezes esquece de falar algumas coisas. Podem passar uma colinha aí pelo chat pra gente, tá? Quem está assistindo. Justamente, não deixa de contribuir aí. A Aline, que cuida dessa parte do benefício eventual, dá um help aí, Aline. São feitos a várias mãos, né? Na verdade, ninguém faz nada sozinho, ninguém é uma ilha, né? Então acho que é importante sempre ter essa ideia de continuidade. Oi, Rosemary, tudo bem? Boa noite. Então, assim, a Rosemary, a gente saúde, né? A rede, né? A rede funciona como essas engrenagens, né? Existem várias entidades, né? Que trabalhando em conjunto fazem as coisas funcionar. Sim, no papel às vezes as coisas parecem bonitinho, né? Então não é que a gente tem que improvisar no dia a dia, mas ter uma certa cautela na forma como as coisas acontecem. Um exemplo, eu enquanto gestor tenho uma grande preocupação e um cuidado, principalmente naquilo que diz respeito à prestação de contas em relação a tudo aquilo que chega através da assistência social, porque é concedido os benefícios, são concedidos tudo aquilo que diz respeito aos programas e serviços e tudo que envolve a questão pecuniária, né, que é a questão financeira, ela necessita ser prestado conta, isso com uma seriedade muito grande, né, para que não ocorram excessos e faltas, né. Então, como a gente está há 30 dias retomando, o começo da tua pergunta, acho que é importante, né, esses são muitos dos desafios, né, conhecer para transformar, eu acho que essa que é a realidade, e estar interagindo com as pessoas. Voltando à questão do benefício eventual, que eu posso dizer que é muito visado, né, pelas pessoas de maneira geral, né? As pessoas batem muito nessa tecla. Tem um setor específico ali também na assistência social sobre isso, e uma profissional altamente capacitada, assim como em outros departamentos, na alta complexidade, representada pela Simone Ghisoni Machado, que hoje não está aqui,
Um abraço para ela. E na média, né, que eu falei no início, a Dilis e a Candice. E lá no CRAS nós temos a Andresa e a equipe de referência, né, com a Marley, a Michele, que saiu recentemente, psicóloga. E hoje nós também estamos ali com a Eliane, eu sempre troco se é Elaine ou Eliane, e a Mari, né? E junto com o pessoal que está ali trazendo um suporte, né, através da manutenção no dia a dia. Enfim, então assim, um outro exemplo, a questão do aluguel social, que é tão polêmico. Né? Eu gosto de tocar nesse ponto porque assim, nós nos deparamos diariamente com situações em que a gente precisa responder com uma certa agilidade, mas com uma certa cautela. Então, por exemplo, o aluguel social, ele é definido em lei e ele estabelece, só para poder fazer essa menção de como a proteção social básica é importante, porque ela busca não estabelecer um vínculo indefinido com as pessoas que recebem o benefício, mas criar a condição inicial, né, para que ela possa sair daquele momento que ela está vivendo. Então, por exemplo, o benefício eventual na parte de auxílio moradia, ele é estipulado em lei que seja ofertado no máximo até 6 meses. Então a pessoa precisa se organizar nesse prazo máximo, porque não quer dizer que seja concedido por 6 meses, dentro das situações que são avaliadas pela técnica, ela mensura isso, né, e vê como que isso vai ser concedido de forma justa, né? Então assim, 6 meses é um tempo, um prazo, vamos botar assim, né, máximo, né, para que a pessoa possa se organizar. Existem situações excepcionais, mas no que diz respeito ao auxílio moradia, ele é determinado, ele é específico. Até porque se passa de 6 meses, ele deixa de ser eventual. Justamente. Né? Isso que é a ideia, porque quando se fala em benefício eventual, o nome já diz, né? É eventualidade, não é uma coisa ordinária e recorrente, corriqueira, né? Não faz parte, assim, vamos dizer, não gosto dessa expressão, quando a pessoa recebe ali um benefício por acidente, que ela não é o BPC ali, né? Sim, o auxílio, auxílio... A pessoa dizia antigamente assim, auxílio doença. O nome que os antigos falavam, como é que era? Encosto. O encosto, né? Não usa esse termo aí, pessoal. Às vezes eles pegam o meu pé ali porque eu uso os termos assim, ó, o exemplo da alta complexidade. Existe uma instituição onde ficam os idosos numa situação específica, né? São as instituições de longa permanência para idosos. Às vezes eu pego lá e falo asilo, entendeu? Então não se usa isso. O asilo não se nome. Que o Hugo é antigo. Andréia Schmitz, concordo contigo, a assistência está em muito boas mãos. Obrigada. Legal. Outro ponto é assim, ó, pessoa que mora na rua, né? Eu às vezes falo andarilho, né? Mas assim não é, como é que chama? Morador de rua. Morador de rua, né? Então assim, existem várias situações, sabe? Então a gente vai aprendendo, eu aprendo todos os dias com cada profissional que faz parte da assistência social, da básica, da média e da alta complexidade, assim como do cadastro único do Bolsa Família. Então assim, nós pretendemos que futuramente, né, Evandro? O Evandro que está aí nos bastidores em algum lugar, ele possa estar incentivando que os outros profissionais possam estar juntos para falar também. Eu acho que é legal. A Simone daqui a pouco, eu não posso cutucar ela porque ela está longe, né? Mas eu vou jogar para ela a bola para ela falar, porque ela tem bastante propriedade, né? Sobre a parte que lhe cabe, assim, dentro da assistência social, que é a alta complexidade. Eu penso que nós vamos primeiro falar sobre a proteção especial de média complexidade. Vamos entrar, vamos chegar lá. Só tô... Já está me preparando. Psicologicamente. Estou preparada. Já trouxe colinha aqui. Justo. Então, assim, a proteção social básica, ela praticamente ela tem esses pontos aí que nós falamos. Depois nós temos a proteção social especial. E aí ela se subdivide, né, em 2 grupos, né? A média complexidade e a alta complexidade. Ele é um pouquinho diferente da proteção social básica, né? No próprio nome ela já se distingue, né? E na forma como acontece, né, os programas, os serviços e os benefícios que são ofertados ali dentro. Boa noite, Cândido, tudo bem? É isso aí, um abraço a todas. Então, assim, ó, dentro da proteção social especial, existe um potencial nível de agravamento, né, de vínculos familiares que possam estar fragilizados. Não se romperam por definitivo, nós não chegamos ainda no rompimento, né? Mas existe ali um potencial de agravamento daquela situação. Por isso que dentro da proteção social especial é ofertado o PAEF, né? Na básica é o PAEF, com I. Na média complexidade é o PAEF, né? Então o PAEF já diz, né, que é o programa, né, de apoio especial a famílias e indivíduos. Lá na proteção social básica é o programa de apoio a famílias e indivíduos, né? Aqui já é especial. Por que é especial? Porque ali tem uma situação
em potencial que pode proporcionar que o vínculo possa se romper. Uma questão que envolva a questão, como é que a gente estava conversando naquela hora ali, Simone, situações intrafamiliares, né? Violência, conflitos intrafamiliares. Conflitos intrafamiliares, o que quer dizer? Acontece dentro do seio familiar, né? Está acontecendo alguma situação ali de violência, de discussão, de abuso, né? De negligência, de maus tratos. Então, existe uma série de situações que envolvem a média complexidade. Porque naquele comparativo, Hugo, que eu costumo fazer com o SUS... A saúde. Com a questão do SUS, da saúde, o Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, ele figura como se fosse um centro especializado, onde você vai procurar algo mais específico, por exemplo, uma consulta com um psiquiatra, um exame mais as especialidades, específico, né? Isso. Ao invés do clínico geral, tipo assim. É exatamente isso. Ao invés do clínico geral, então tem um especialista. Tu procura um especialista, um cardiologista, para aquele problema específico, porque se tu Legal. não procurar esse profissional mais especializado, teu problema vai se agravar, e aí tu vai depois para uma alta complexidade, que seria, no caso, a UTI. A UTI já uma internação. É a unidade de tratamento intensivo. Exatamente. A questão já se agravou a tal ponto. É a alta complexidade. Né? É bem didático, acho que o pessoal não vai esquecer mais o comparativo de como funciona a assistência social em paralelo à saúde. Legal, bem colocado isso aí, Simone, foi bem didático. O postinho representa na assistência social a proteção social básica, né? Só para usar de comparativo, né? De parâmetro. Isso. A média complexidade é como se fossem as especialidades que a pessoa... especializado. Sim. E nós vamos chegar na alta, porque assim, dentro ainda da proteção social especial de média complexidade, também existe ali a equipe de referência, né? Formada por uma psicóloga e uma assistente, né? Em cada proteção existe a equipe mínima de referência, né? Mínima que eu digo por quê? Porque também a maneira como é feita, como é elaborada a formação das proteções e as equipes que compõem, ela segue alguns critérios, né, que são estabelecidos no âmbito federal, né, Simone? Isso. A definição, do porte dos municípios, né, conforme a quantidade de pessoas, de população. Oi, Magda, tudo bem? Conforme o nível de proteção, né, a gente estava falando de população, né, é estabelecido o critério para formar a equipe mínima que vai fazer parte daquele programa ou daquele instrumento, daquele serviço. Daquele serviço que é oferecido. Isso, é o serviço o nome. Porque sabe qual que é a diferença, Hugo, de programa e serviço? Eu confundo às vezes. Então, os programas, eles podem ser extintos. Sim. Por exemplo, agora o governo federal lançou um programa que é o Programa Menino Feliz. Esse programa, quando trocar de governo, ele pode ser extinto. Certo. E um serviço, ele é tipificado, ele não vai ser extinto. O serviço, ele vai acontecer de forma contínua. Então, na assistência social, nós temos serviços, programas e benefícios. Isso. As três modalidades que existem dentro da assistência social, para deixar claro. Então, são programas, serviços e benefícios, é isso? Teria como especificar um pouquinho mais isso aí, de forma didática, isso aí? Ficou claro para as pessoas? Eu acho que já ficou bem claro, né? Então, o tempo, eu estou preocupada lá. Não, o tempo não para, né? Então é isso. Então, assim, outro ponto importante dentro da proteção social especial de média complexidade são a questão que envolve adolescentes, né? Em conflito com a lei, né? Que são aplicadas medidas socioeducativas. Justo, que podem estar ocorrendo através de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Isso acontece também. A proteção social especial, ela atende mulheres vítimas de violência doméstica, importante. Ela atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e ela atende também esses meninos que são encaminhados pelo Poder Judiciário para o cumprimento de medidas socioeducativas. São meninos que cometem algum ato infracional e que precisam, de uma certa forma, ser reeducados para que não voltem a cometer aquele ato, né? Legal, isso é importante. Boa noite a todo mundo aí. Magda, um abraço, forte abraço aí, Magda. Boa entrevista, que bom saber que temos pessoas comprometidas como vocês dois. Sucesso sempre. Legal. Edinaldo. Boa noite, sucesso, Hugo e Simone, obrigada. Obrigado, Edinaldo. A Cris. Esse cara é muito competente, adoro você, Hugo. A Cris é a minha vizinha lá, é suspeita de falar, né, Cris? Um abraço, Cris. A Cris do Alquimar, eu acho que é. Então é isso. Então, assim, a questão também dentro, só para puxar mais um pouquinho da média complexidade, também é o atendimento a pessoas com deficiência, né?
E pessoas idosas. Idosas, né? E suas famílias. Então, e aí, assim, vamos é abrir um parêntese para falar da pessoa idosa aqui, Hugo? Essa é a parte, assim, que me toca muito, né? Porque eu tive uma experiência pessoal e, assim, eu tomo isso como um parâmetro para a minha vida, né? Porque é muito importante esse cuidado, né? Com as pessoas, né? Que estão nessa faixa etária, nessa parte da sua vida, né? Pode falar. O que nós temos acompanhado diariamente na assistência social é a negligência de cuidados com a pessoa idosa, né? Filhos que não se responsabilizam pelo cuidado de seus pais. E aí eles acabam jogando para o Estado essa responsabilidade, eles acabam vindo para a assistência social pedir, eu preciso que a assistência social faça alguma coisa porque a gente trabalha fora e ninguém tem paciência com a pessoa idosa, né? E acaba que os idosos vão parar em instituições de acolhimento, né, Hugo? Um ponto importante que a Simone destacou, porque até é uma frase que muitas pessoas até acho que já ouviram, já falaram, né? Um pai, uma mãe, né, consegue criar 10, né, como antigamente, hoje nem tanto, né, mas uma quantidade de filhos, né? E depois esses filhos, eles não têm o mesmo cuidado, muitas vezes, em relação aos seus pais, né? Tem até música gaúcha que fala isso, todo mundo já ouviu falar isso. Então, quer dizer, poxa, né, olha só a importância do cuidado. É muito polêmico, às vezes o idoso, né, acaba tendo que ser levado ao hospital e às vezes fica aquela dinâmica, aquela polêmica, né, quem é que vai ficar, vai contratar um cuidador, como é que fica. Então, assim, a importância desse chamamento para as famílias, né, no cuidado, até porque a lei mesmo, ela determina isso, né, o Estatuto do Idoso. Sim. Não é, Simone? Ele fala ali que é passível de ser considerado crime, né, por abandono, por parte dos filhos. Porque assim, é dever dos pais, quando eles são criança, cuidar deles, né? Exatamente. Mas é também dos filhos cuidar dos pais quando eles chegam na idade avançada. Então, quer dizer, não é que inverte de certa forma o papel, né? O pai cria, a mãe dá as condições e depois agora o filho, né? Os filhos é que tem que trazer essas condições. Então, é muito importante a gente fazer esse chamamento porque a gente teve até a oportunidade, né, Simone, de visitar ali em Laguna, né? Visitamos 3 instituições mas nos ali, últimos dias. Nos últimos dias tivemos em 3 instituições e vimos ali, tem pessoas que estão numa instituição dessa, há 10 anos? Tinha uma senhora de 19 anos lá em Laguna, quase 20 anos numa instituição. Estava completando 98 anos naquele 97. dia. 97 E que os anos. filhos não visitam, que os filhos não visitam há tempo. Então, quer dizer, acho que é um momento assim de a gente poder chamar essa responsabilidade. Eu costumo dizer essa palavra responsabilidade. O que significa responsabilidade, Simone? Às vezes as pessoas, você tem que ser responsável, você tem que ser responsabilizado. Mas a responsabilidade, para a gente compreender ela, é muito simples. A responsabilidade o que é? É a habilidade para responder. Então, você tem a situação e você tem que desenvolver uma habilidade para responder aquilo de forma criativa, né? E lidar com aquela situação. Claro, vai existir momentos que a pessoa vai se ver apertada sem saber o que fazer. Ela pode procurar auxílio, ela pode procurar um suporte. Né? A assistência social, por exemplo, está ali para esclarecer dúvidas, né? Dar orientações, que muitas vezes as pessoas padecem por falta de conhecimento, sem saber o que fazer, ou como agir, ou qual direção tomar em relação a essas situações que às vezes acometem. Mas às vezes também as pessoas, eu não gosto de usar essa palavra, tá? Me perdoem, mas elas, não sei, bate alguma coisa na cabeça delas que elas dizem assim, isso não é comigo. Não gosta de usar, mas usa todo dia. Mas assim, até para não incentivar, né, que eu acho que é uma palavra forte, fingir demência, entende essa palavra? Já ouviu falar? O cara fingiu demência. Às vezes acontece, não é comigo, não, eu nem vi, sabe? Chamar a responsabilidade para si, é igual a história eu gosto desse exemplo bastante do boleto. A pessoa tem uma ação, uma atitude, ela gerou um boleto. O que é? Ela vai ser responsável pelo resultado daquilo que ela fez. E aí ela quer que muitas vezes a pessoa pague o boleto dela. Estou usando o exemplo didático, como a Simone utilizou a questão, eu achei muito legal, a questão das proteções, né, sociais básica, média e alta em relação à saúde. Então eu vejo isso também. Tudo que a gente faz, ação, tem uma reação, mas tudo aquilo que a gente produz gera uma espécie de boleto. O que é que isso significa? Você é responsável por aquilo que você fez. Né? Então você também tem a responsabilidade em também quitar e sanar aquilo. Sabe? Agora, claro, se a pessoa está, como diz a expressão, né, argolada, né, não consegue respirar, são situações excepcionais. Até porque quando se fala da proteção social básica, a gente tem a questão da eventualidade dos benefícios que são concedidos justamente em virtude disso, né, Simone? De repente a pessoa perde o emprego, pode acontecer. Sofre um acidente de trabalho e não tem uma carteira como assinada, se manter não paga. Durante um determinado tempo, justo? Exatamente. É isso que a gente quer deixar claro, porque assim, às vezes existem o quê? Pessoas que falam demais
e pessoas que conhecem de menos. Foi esse insight que me veio agora. E aí, quando a gente fala das pessoas que conhecem de menos, eu entro naquela questão que nós íamos falar do legislativo, né? É importante esse ponto aí. A gente vai tocar logo em seguida, depois de falar, Simone, sobre a alta complexidade. Tá? Porque essa parte é assim, ó, é essencial. Porque nós sabemos que muitas vezes não é que se sobrecarrega, se projeta tudo aquilo que precisa ser respondido como demanda ao poder público. Mas as pessoas unidas, elas têm tanto poder quanto o próprio poder público. Um exemplo disso, eu gosto de usar essa referência. Há um tempo atrás eu fiz um curso sobre o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, as OSCs. Hoje não se usa mais o termo ONG, né? Hoje é OSC. Então, hoje em Jaguaruna, por exemplo, lá no registro que tem, existem mais de 100 entidades cadastradas. Não quer dizer que elas estejam ativas ou em pleno funcionamento, mas elas abriram em algum momento esse registro e elas estão espalhadas em torno de todo o município de Jaguaruna. Então, será que não seria interessante a própria sociedade se organizar, tomar iniciativa, assim como, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas nas comunidades que elas se despontam porque elas têm um interesse em ver o bem-estar da comunidade. Isso significa que elas podem estar articulando as coisas, procurando se organizar de tal forma a conseguir diminuir a distância na resolução dos problemas que existem na própria comunidade. Entende? Então, aí entra... para a câmera. Não, eu queria te perguntar, mas assim, ó, por isso que eu digo que nós vamos tocar no papo do legislativo, que é importante, mas antes, para dar continuidade ao nosso tripé, né? Proteção social básica, proteção social especial, de média complexidade e agora da alta complexidade. Porque daí a alta complexidade, eu posso dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, o troço já ficou complicado, entende? E assim, ó, a coisa já encardiu, né? Nesse caso assim, o Conselho Tutelar, por exemplo, tem alguns conselheiros que estão nos assistindo aí, ele é muito parceiro, porque assim, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, que tem autonomia, ele tem um ordenamento, tipo assim, ele tem o que seguir ali, descrito passo a passo, né, ele não é um agente que executa, né, a situação, mas ele assim, ó, ele orienta e encaminha situações que chegam até ele, em casos que envolvam criança e adolescente. Então, assim, acontece, né, Simone, muitas situações em que o Conselho Tutelar acaba acionando a alta complexidade em virtude do que está acontecendo nessa violação desse vínculo, né, do que está acontecendo junto à criança e adolescente. Assim como a criança e adolescente, também tem a situação que envolve o idoso, né, Simone? E famílias, né, em situação, assim, de calamidade, situações, assim, muito pontuais e excepcionais que possam vir a acontecer. Então, quando os problemas, como o Hugo falou, né, quando os problemas chegam no extremo, eles acabam vindo para o nível de proteção que hoje eu coordeno aqui no município, que é a alta complexidade, né? O que seria esse serviço de proteção especial de alta complexidade? Quando os casos, eles chegam num extremo, assim, a violação de direito, ela é tão extrema que a gente fala que rompeu os vínculos. Mas, na verdade, não exatamente rompe o vínculo, porque a criança vem para o acolhimento, mas ela continua com o sentimento. Então, o vínculo afetivo, ela continua tendo, né? O idoso, ele vem para o serviço de acolhimento, mas ele continua amando aquele filho que não quis ou não pôde cuidar dele. Então, assim, a gente está revendo essa fala de que há o rompimento de vínculo, né? Obrigado. Posso falar, Evandro? Obrigado, Evandro. Mas isso que a Simone disse é importante, porque assim, eu quero pegar o teu gancho aí. Vamos lá. Porque quando a gente fala assim, ó, rompeu o vínculo, rompeu até que ponto, em que medida? Refletindo contigo, agora a gente vai filosofar um pouco, né? Mas rompeu em que medida? Porque assim, a convivência daquelas pessoas já não se encontra de forma harmoniosa. Não é mais funcional. Elas não estão mais conseguindo conviver de forma funcional e as pessoas estão tendo direitos violados, né? E aí é necessário tirar alguém de cena. Um exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui, me corrija se eu estiver errado. O marido espancou a mulher. Um exemplo. Nós estamos lá na média, né? Uhum. Tá, esse aqui talvez não foi um bom exemplo, mas vamos pegar... Foi só 30
30 dias que tu assumiu. Não, mas Vamos assim, lá. ó, não, tranquilo, é porque assim, ó, existe casos, né, onde existe a violência que tem a medida protetiva, né? Sim, porque aqui no município de Jaguaruna nós não temos uma casa para acolher mulheres vítimas de violência, só que no município vizinho tem, aqui em Tubarão. Então não deixa de ser um bom exemplo, assim. Uma mulher que é vítima de violência, ela tá lá com as crianças dela, e aí o que seria o correto? O que a gente defende? Que o agressor deveria ser retirado de casa. Eu vi a minha colega psicóloga Dilis agora fazendo essa fala. Como assim vão tirar a criança de casa? Tem que tirar o agressor de casa, né? Então, assim, mas nas situações que a gente não consegue tirar o agressor de casa, tem que tirar a vítima de casa. E aí, aqui no município de Jaguaruna, a nossa demanda não justificaria de a gente ter uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, né? Mas a gente tem umas parcerias e eventualmente acaba encaminhando para outros municípios, assim. Mas vamos para um outro exemplo mais dentro da nossa realidade, que é o quê? É o acolhimento de crianças e adolescentes mesmo. Uma criança, ela vem sendo negligenciada ou ela vem sendo espancada pela família, ela é vítima de qualquer tipo de negligência de quem não manda o filho para a escola, também é um tipo de negligência, né? A gente sempre esquece dessa, né? Abandono intelectual. Abandono intelectual, isso. Exatamente. Então, assim, quando há uma denúncia de que uma criança está sendo vitimizada, de que ela está tendo um direito violado, a Secretaria de Assistência Social é acionada, o Conselho Tutelar é acionado e a Proteção Especial de Média Complexidade começa a acompanhar aquela situação. Mas tem casos que já estão extremos e aí a gente não consegue reverter sem tirar a vítima daquele ambiente em que ela estava sofrendo a vitimização. Então ela vem para o serviço de acolhimento. E aí agora eu vou querer roubar a cena para falar do real motivo que a gente está aqui hoje, né, Hugo? É importante, Nós lançamos ela colocou essa ideia aí. A ideia de vir aqui para o programa do Evandro hoje surgiu por quê? Porque nós temos um serviço aqui no município de Jaguaruna que é o serviço de acolhimento familiar. É o Família Acolhedora, né? Nós tínhamos historicamente uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes que chamava Casa Lar. Casa de Passagem, né? Ela nasceu Casa Lar, aí depois ela se transformou numa casa de passagem. Eu não vou entrar na especificação do que é uma e outra, porque a gente está com pouco tempo, né? Mas assim, em 2017, no dia 20 de dezembro de 2017, nós conseguimos, foi uma grande vitória para o nosso município fechar essa casa, né? Nós conseguimos fechar a Casa Lar. Por que eu falo como uma grande vitória? Porque nós construímos um serviço aqui no nosso município que é o acolhimento familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, quando nós mantemos uma criança num acolhimento institucional, nós estamos tirando dela o direito de conviver com uma família, né? Hoje, aqui no município, nós temos 6 famílias cadastradas nesse serviço de acolhimento familiar. Atualmente, nós temos uma família acolhendo uma adolescente nossa, que tem 14 anos. Essa nossa adolescente está na família há um certo tempo, né? E nós abrimos agora um edital de chamamento de famílias acolhedoras. O que isso significa? Nós estamos aceitando inscrição de famílias que se dispõem a ser famílias acolhedoras. Qual que seria o papel da família acolhedora? A família acolhedora, ela vai receber por um tempo indeterminado, mas de no máximo 2 anos, uma criança ou um adolescente vítima de negligência, de violência, que precisa de um ambiente seguro para morar por um tempo, assim, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, tá, mas quanto tempo essa criança vai ficar na minha casa? E aí eu respondo, enquanto durar o processo, né? Porque quando o Conselho Tutelar faz esse acolhimento, ou quando o Poder Judiciário determina que se faça um acolhimento, gera um processo no Judiciário. E aí, no fim desse processo, a criança ou ela pode ser devolvida para sua família de origem, ou ela pode ser encaminhada para a família extensa dela, para ficar sob responsabilidade de uma tia, de uma avó, né? Ou então essa criança ela pode ser encaminhada para uma outra família acolhedora que é na modalidade de adoção. As famílias que pretendem adoçar,
adotar, elas não podem ser família acolhedora no nosso serviço. Por quê? Porque as famílias que acolhem no serviço de acolhimento familiar, elas ficam com a criança só por um período determinado. E durante o período que essa criança ou adolescente está acolhido, a equipe técnica do serviço de alta complexidade, no caso eu e a minha colega assistente social, que é a Simone Machado, nós trabalhamos aquela família de origem da criança para ajudar eles a criar situações de trazer a criança de volta. E aí, às vezes, passa 3 meses, 6, 9 meses, 1 ano, e a gente percebe que a família não consegue criar essa condição. E aí a gente sugere, então, que a criança seja encaminhada para uma outra família num processo de adoção, né? Como que está funcionando, assim, essa chamada para as famílias virem se cadastrar para ser família acolhedora? Nós temos o telefone da assistência social, que é 3624-2425, né? As pessoas podem telefonar para lá, mandar um e-mail para o serviço, mandar um e-mail para a Secretaria da Assistência Social, entrar no Facebook do Hugo, entrar no meu Facebook, entrar no Facebook da Prefeitura, ou ir lá na Assistência Social e se manifestar e falar: eu quero conhecer esse serviço, eu quero me cadastrar para ser família acolhedora. E aí a gente faz um cadastro, a gente explica exatamente como que o serviço funciona. E aí depois eu e a minha colega assistente social, a gente faz visita na casa da família. É importante que todos os membros da família concordem em ser família acolhedora e a gente dá um parecer favorável. E aí, a partir do momento que a pessoa recebe um parecer favorável para ser família acolhedora, ela passa por uma capacitação e fica num cadastro reserva. Porque hoje a gente não tem crianças para serem acolhidas, né? Mas, de repente, daqui a pouco o Conselho Tutelar vai me ligar e falar: Simone, aconteceu uma situação aqui de tráfico de drogas, envolveu a polícia, tem criança no meio e a gente precisa acolher as crianças. E aí eu vou telefonar para essas famílias acolhedoras que estão no meu cadastro reserva e perguntar: você pode acolher essa criança hoje? Nem sempre a família vai estar disponível para acolher aquela criança. Por isso que para nós é importante ter várias famílias cadastradas. Porque às vezes a família está viajando ou de repente tem alguém com Covid lá em casa e aí não pode acolher naquele momento. Mas ela vai permanecer ali no cadastro reserva, né? Será que eu expliquei direitinho esse negócio? Explicou direitinho, Simone, porque assim é uma alternativa, né? A família acolhedora e uma experiência para quem participa também, né? Exatamente. A alternativa para a criança, para ela sair daquela situação, um lugar de segurança para ela, né? Uhum. E a família, de repente, queira ter uma experiência de ter também uma criança, né, na sua casa. Eu acho que é interessante, é determinado, tem um tempo, né? Um dado importante para ser dito é que, assim, são crianças e adolescentes. Mas quando a família vem se habilitar para ser família acolhedora, ela pode dizer assim: olha, Simone, eu não quero acolher bebê na minha casa. Porque esse negócio de ter que acordar de madrugada para dar mamadeira para bebê não é comigo. E aí a gente preenche lá no cadastro da pessoa assim: qual idade você gostaria de acolher? Aí aquela família vai dizer: eu acho que uma criança entre 6 anos e 10 anos ia dar certo lá em casa, né? Outra situação, a família: não quero acolher adolescente, porque adolescente bota aquele fone, fica lá ouvindo música, não interage, não quero acolher adolescente. E a gente respeita essa demanda da família, né? Então, na ficha de cadastro tem uma opção que é: qual idade você se dispõe a acolher, né? Tem famílias acolhedoras nossas que se cadastraram para acolher bebê, e aí depois do primeiro acolhimento ela olha para mim e fala: pode trazer criança de qualquer idade, né? Não tem problema. Então, é muito legal. Eu sou empolgada. Se me deixar aqui falando sobre esse serviço de acolhimento familiar, eu vou passar horas falando, porque eu amo esse trabalho. Dá de perceber. Então, assim... E aí também, assim, na alta complexidade, além do acolhimento de crianças, nós temos também a questão do acolhimento de pessoas idosas, né? Quando as famílias dos idosos nos procuram pedindo assim: eu gostaria que a prefeitura pagasse o acolhimento, porque nós temos poucas instituições na nossa região, no nosso estado, que acolhem por apenas um salário mínimo, que normalmente é o benefício do idoso. E aí as famílias nos procuram em busca de alguém que pague uma instituição privada para aquele idoso. Só que o município, ele não tem que assumir esse encargo,
né? Nós até temos situações em que o município contribui com uma parcela desse pagamento da instituição de acolhimento, mas são casos que vieram determinados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, de idosos que não têm famílias, né? Ou de idosos que têm famílias numa situação de vulnerabilidade tão extrema que elas não conseguem auxiliar no cuidado daquele idoso, assim. Então, a gente orienta as famílias, a gente não deixa de atender, a gente orienta as famílias, a gente auxilia essas famílias na busca por instituição de acolhimento. De repente, as famílias falam, mas eu não tenho condições de pagar, por exemplo, um salário mínimo a mais para uma instituição privada. E aí a gente vai conhecendo a família, a gente faz um estudo social da família, a gente vai conhecendo e acaba descobrindo que tem 8 filhos. E aí, se cada um contribui um pouquinho, a gente faz mediação entre os filhos. Chegam situações pra gente que os filhos estão tudo brigado entre eles, ninguém mais se entende no cuidado com aquela pessoa idosa. E aí a gente faz uma reunião com esses filhos, faz uma mediação. Agora o nosso serviço de mediação online, ele veio somar muito, né? Eu já fiz mediação de cuidado do idoso, que um dos filhos estava nos Estados Unidos. E aí ele não podia ajudar no cuidado com aquele idoso, mas ele podia mandar um dinheirinho para os que estavam cuidando não se sentir tão lesados, né? Então a gente tem também esse trabalho aqui na alta complexidade. E também a alta complexidade atende situações de catástrofe, né? Quando tem alguma catástrofe no município que as pessoas, elas ficam necessitando de um abrigamento, de um acolhimento, a gente monta... No município de Jaguarão, nos 20 anos que eu estou aqui, a gente ainda não precisou fazer isso, embora já tenha tido algumas catástrofes aqui, né? Eu lembro de um furacão, tal de um Catarina, que passou por aqui, deixou várias pessoas desalojadas, mas como o cidadão jaguarunense ele tem família extensa aqui no município, eles acabam indo para casa de familiares, e aí não há necessidade de a gente criar um alojamento, né? Mas nesses casos de catástrofe também é o serviço de alta complexidade que atua. Acho que é isso da alta complexidade. Uma pausa para água, Simone, é importante. Vai, Hugo, roubei tua fala. Não, tudo que a Simone disse aí, na verdade, esse é mais um dos inúmeros pontos que existem dentro da assistência social, né? Então, quer dizer, olha só a riqueza de detalhes que ela trouxe, né? Dos bastidores, de como que as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas têm um problema, dão um nome para ele e acham que as coisas se resolvem assim num passe de mágicas, né? Como se fosse aquela história que eu falei, esfregar a lâmpada e tudo acontece. Existe todo um procedimento. De repente, às vezes, né? Claro, dependendo da situação, como é caráter emergencial, né? Circunstancial, como a questão ali dos benefícios que são eventuais, são situações assim, momentâneas, né? E ela precisa ter uma resolutividade, né? De forma rápida, né? Quando acontece uma situação dessa, o cara lá, ele saiu de casa e deixou as crianças sozinhas, um exemplo. Uhum. O vizinho denuncia o que está acontecendo. É um exemplo, né? Em que às vezes a pessoa tem que aprender a entender que o fato de tirar uma criança de dentro de casa, né, não significa que, por exemplo, o conselho tutelar é mau. Obrigada, Reginaldo. Abraço para você Ele também. está fazendo a parte dele, porque depois daquilo ali, por exemplo, né, aquela família vai ser acompanhada para que aquela criança possa retornar ao espaço, né, Simone? Acho que é importante destacar isso. Porque assim, ó, há um tripé, é dever de quem, quando fala na lei? Da família, da sociedade e do Estado. O Estado não está sozinho nessa. Tem quem? A sociedade e a família. Se na família não está bem, a sociedade tem capacidade de se organizar. Se a sociedade também não dá conta, o Estado dá um suporte, mas ele não é a resposta para todas as coisas, né? E aproveitando esse papo, né, Simone, que a gente está falando sobre o Estado, a gente queria também assim deixar aberto, né, para que também as pessoas possam se inteirar. A gente está com as portas abertas ali, também ali no CRAS, para tirar qualquer tipo de dúvida que a pessoa possa ter, né? E fazer assim um chamamento, né, em relação ao poder legislativo. Por quê? Porque agora nós temos aí uma Câmara de Vereadores que deu uma modificada, uma renovada, né? Então assim, às vezes pode ser que as pessoas venham com uma ideia equivocada, não estou dizendo que é esse caso agora, né, de como aquela política que a gente vinha falando lá atrás, ela procedia em relação ao assistencialismo ao invés da assistência social. Então pode acontecer alguns equívocos.
pode acontecer alguns excessos, algumas faltas. Então, assim, procurar se inteirar da forma mais clara possível de como que acontece a política de assistência social, ofertando o quê? Os serviços, os programas e os benefícios, que é um tripé também, certo? Então, quer dizer, pode acontecer às vezes, né, aquela história do toma lá da cá, é importante mencionar assim, ó, que a pessoa que ela recebe benefício, ela não tem nenhum comprometimento com a pessoa que indicou o caminho para poder acessar e chegar àquilo ali. É lindo isso que tu falou, adorei. Não fica devendo favor. Não deve favor para ninguém, porque é um direito do cidadão, né? É um dever do Estado, né? Prover aquele mínimo necessário para a pessoa sair daquela condição, ou criar, né, o start, né, o suporte inicial, para que ela possa ir se desenvolvendo. Então, a gente agradece também pelo suporte aí que o Evandro tem trazido, é imprescindível. E muito obrigado, Hold. Então, o que acontece? O que acontece é justamente isso, que quando estamos unidos, nós temos uma capacidade muito grande de encontrar soluções. Partindo lá da comunidade, do seu representante que está ali na Câmara de Vereadores, que pode pensar junto com a própria comunidade como criar condições, né, para que aquela demanda possa ser resolvida de forma eficaz, de forma clara, sem distorções, que eu acho que é muito importante isso, porque como a Simone falou e pontuou, não há uma troca de favores, entende? A gente não pode pegar e se aproveitar da condição que a pessoa se encontra e utilizar aquilo como uma plataforma para se beneficiar e tirar alguma vantagem. Não sei se ficou claro o que eu queria dizer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ó, pergunta para você, Simone. Vamos lá? Vamos ler os recadinhos ali, Aline Cadori. Muito bem colocado, Simone. Importante as pessoas ficarem sabendo do assunto. Que bom, Aline, agradecer o Evandro aqui por estar dando essa oportunidade para a gente, Evandro. Andréia Schmitz, muito bons esclarecimentos, pessoas assim que fazem a diferença em nosso município, parabéns aos dois. Obrigada, Andréia, pela parceria de sempre, né? A Andréia está lá na saúde, sempre à disposição para nos auxiliar, né? Fazendo parcerias também. E qual que é a pergunta? Tem pergunta aí para mim, Evandro? Deixa eu ver. Em casos de estágio, você pode me falar, pois estou cursando bacharel em serviço social. Poderei fazer esses estágios onde? Aqui em Jaguaruna, né? Quem que fez a pergunta? A Ivonete. Ah, Ivonete Soares. Oi, Ivonete. A gente já teve a oportunidade de se falar em alguns momentos, né? Aqui no município, sim, tem oportunidade de fazer estágio. O CRAS normalmente abre para estágio. A Proteção Social Especial também abre para estágio. Hoje nós já temos uma estagiária lá, mas passa lá na assistência que a gente encontra sim um local para você fazer os seus estágios. É como o professor, muitas vezes o licenciado que está lá estudando a licenciatura, né, na área da pedagogia, da história ou outro curso, né, que ele também tem encontra seu espaço para estagiar dentro da escola, né? Sim. Então, sempre há abertura para isso, é importante, né? Tem que cumprir a carga horária ali estipulada pela universidade, né? Então as portas estão abertas, só que temos que conversar para poder direcionar. Hoje ali na média complexidade tem uma estagiária, eu não me recordo agora. A Márcia. Mas eu acho que sim, a Márcia, esqueci da Márcia, um abraço, Márcia, me perdoa. A Marcinha. Eu acho que o estágio dela está acabando, né? Eu não sei, mas esse negócio de falar nomes... Às vezes implica, né? Porque se eu lembrar de todo mundo, às vezes dá um branco. Mas assim, só para retomar então, a questão que a gente estava falando ali do... A Simone respondeu a tua pergunta, Ivonete. Então assim, fica à vontade. Assim, para a gente não se estender muito, né? A gente queria deixar esse apelo, né? Como a Simone colocou, a abertura que tem agora para o cadastramento de famílias acolhedoras, procure assistência social. Horário das 7 a 1, né, Simone? Das 7 a 1. E se informe, né, sobre como funciona e sua disponibilidade em poder estar se submetendo à análise dos critérios, né? Então, nós falamos famílias acolhedoras, por quê? Porque hoje em dia o conceito de família é um conceito muito diferenciado, assim, né? A família acolhedora pode ser um único indivíduo. Eu sou uma pessoa que moro sozinha, eu sou uma família, eu posso acolher uma criança, né, que vai somar nessa minha família. Então pode ser uma mãe com uma filha, pode ser um casal homoafetivo. Então assim,
o que se entende por família não é aquela história da família tradicional que tem que ter uma estrutura daquele jeito específico para poder acolher crianças. Família Margarina, né? Conhece? É, família Margarina. Enfim, então é como a Simone disse, porque a lei ela traz essa abertura, né? Isso. Ela traz, até porque a própria lei ela também diz que a família é a base da sociedade. Então, sem a família nós ficamos indefesos diante do Estado. É importante que as pessoas saibam que enquanto elas estão acolhendo as nossas crianças, ou mesmo quando elas deixam de acolher as crianças, mas pelo fato de elas estarem no nosso serviço, né, compondo o nosso cadastro reserva de família acolhedora, elas recebem uma atenção bem especial da psicóloga do serviço, que sou eu, né, e da Simone Machado, assistente social. A gente acompanha muito as famílias. Quando elas estão com nossas crianças, a gente faz um acompanhamento mais intensivo, né, dando todo o suporte que a criança precisa. A gente tem a transferência de um auxílio para bancar as despesas daquela criança que está na casa da família acolhedora. Então, assim, quem se interessou, vem conversar com a gente, vem conhecer um pouquinho mais do nosso serviço. Então, para finalizar, obrigado, valeu. É isso aí, Ivonete, ela agradeceu ali. Até mais, Ivonete, te vejo na assistência. Então, assim, eu costumo dar um exemplo que eu acho bem interessante, quando se trata da assistência social, né? Mas de modo geral, né? Na própria vida da gente, né? Eu tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar no ano passado e através, acredito, do trabalho que a gente desenvolveu junto com a equipe, né? Foi aberta essa oportunidade de hoje estar como gestor na assistência social. Então, quer dizer, foi um processo preparatório, né? Só que assim, durante a minha vida, Simone, durante muito tempo, eu era aquela pessoa, não sei se até pela própria formação, que sempre criticava e estava sempre apontando, que isso, aquilo. Até que um dia eu resolvi mudar a fila, porque já viram aquela ilustração que tem a fila daquelas pessoas que só criticam e tem a fila daquelas pessoas que estão dispostas a ajudar e fazer alguma coisa. Eu compunha aquela fila, e essa fila aqui é grande. Mas quando tu desloca o teu pé e passa para querer fazer alguma coisa, né? Claro, a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar, muitas vezes, uma série de obstáculos, né, para poder lidar com aquilo. Mas a crítica pela crítica não resolve nada quando a gente não busca se inteirar das coisas e saber como elas realmente funcionam. Então, esse é um recado que a gente busca trazer, né? Porque, a exemplo da questão, como a gente falou ali, a diferença entre assistencialismo e assistência social. Há uma diferença gigante, há um abismo entre os dois. Às vezes, o que acontece é que a ideia de como era feita o assistencialismo ainda permanece na forma como as pessoas entendem a assistência social. E aí é onde às vezes acontecem os equívocos. Porque eu fui lá, não aconteceu? Não, pera lá. Existe um pessoal capacitado, existe todo, como eu disse, existe o quê? As proteções que dão conta de responder às demandas e cada uma tem o seu lugar para ser analisado, para ser avaliado, para ser feito análise, né? Análise pelos técnicos. E só para poder também fazer uma outra menção, como eu falei ali, acho que eu não concluí, a Simone me fez lembrar, a questão do poder legislativo, né? O poder de criar leis, por exemplo, hoje nós temos no município a distribuição ali determinada em lei que seja concedido tantos por cento para educação e para saúde, né? Mas não há uma menção em relação à assistência social. Esse é um ponto, será, vereadores, que não seria uma hora de a gente estar pensando em ter estipular teto, né, de certa forma, algo mais previsível. Um percentual da arrecadação municipal para assistência social, né, da forma como é feito para a saúde e para a educação. Todos que estão aí, com certeza, né, vereadores estão aí de bom grado, de boa vontade, com total disposição, e a gente também está aberto para recebê-los, né, e também está dialogando. Fortalecer as comunidades, que é essencial, né, onde existem os conselhos de direitos. Que é outro importante ponto, Simone, né? No passado eu tive a oportunidade de participar não foi do conselho, mas era a comissão, né? Mas ali eu tive uma ideia, assim, de como funciona essa organização das pessoas que são representadas, uma parte pela sociedade, né? E outra parte pelo poder público, né? Paritário, né? Metade, metade, né? Então, assim, hoje agora nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal da Assistência Social. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal do Idoso, só os que são vinculados à nossa secretaria, isso, né? A assistência. As outras secretarias também possuem seus respectivos conselhos, né? Então, assim, é um espaço importante de dialogação. Eu tive o privilégio agora, essa semana, de poder fazer parte de uma chapa de um colegiado, que daí é
uma outra modalidade, né? Um colegiado a nível estadual. Então hoje eu fui incentivado e fui buscar informação, mas faço parte do COEGEMAS, né? COEGEMAS, que é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social. Ali dentro se discute uma série de coisas e se compreende aquilo que está acontecendo no âmbito federal e estadual para proporcionar uma melhor política de assistência social. Através dos financiamentos, dos programas, dos benefícios, tudo acontece ali dentro na área específica da assistência social. Então, eu estou tendo essa oportunidade de ter esse acesso a essa informação e estar interagindo, construindo e recebendo aquilo que a gente pode ter para agregar dentro da assistência social. Um exemplo, mas a pessoa tem que se envolver, não adianta só ficar falando, apontando o dedo, né? Às vezes sobe numa tribuna, tem um palanque para falar alguma coisa, mas tem que saber o que está dizendo. Tem que conhecer o contexto, tem que conhecer os bastidores, sem ficar apontando. Às vezes a pessoa cai de pau e diz, porque assistência social isso, porque foram lá e tiraram a criança ou coisa do tipo, né, Simone? O conselho tutelar, eu falo bastante do conselho tutelar porque eu amo o conselho tutelar, entende? Um abraço para as meninas que estão aí. Acho que a Aline está de férias, né, Aline? Está curtindo as férias, Aline? Tá de férias. Então, assim, o Maurício também, a Joelma que trabalha ali, vou falar o nome delas. A Denise está ali, a Camila, a Lidiane, a Zaida e a Giovana. Um abração. E a Aline está de férias, né? Então é isso, conhecer para poder saber o que fazer, por onde caminhar, por onde agir. O pessoal pega e fala, porque a verba vem, a verba está ali, mas assim, a verba não pode ser mexida de qualquer jeito, esse é outro exemplo. Né? Existem critérios, você tem que prestar conta. Então a gente está trazendo essa transparência para você, para sugerir, né, que você também possa procurar conhecer mais de perto e profundamente o que é a política de assistência social e se envolver de alguma forma. De repente fazendo um serviço voluntário na sua comunidade, por que não? Né? Se propondo, hoje por exemplo, é incentivado o voluntariado. Eu mesmo já fiz voluntariado em alguns lugares, tive a oportunidade também de fazer um tempo no CRAS, lá no Serviço de Convivência, para mim foi fantástico. A gente já passou de 1 hora. Não, tranquilo. Mas assim, eu tive a oportunidade de sair do país não, desculpa, eu tenho vontade de sair do país, mas eu saí de Santa Catarina e fui para outros estados. E assim, quer dizer, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, sabe? Então assim, não quero moralizar as coisas, porque na verdade a gente precisa às vezes daquele bichinho, né? Conhece? Eu ouvi essa semana isso, o bichinho, vergonha na cara. Vergonha na cara, né? Eu acho que é isso. Hugo se empolgou. Quer falar alguma coisa, Simone? Agora eu tô igual ele é bom, né? Agora. Não, tô brincando. Assim, a gente quer agradecer antes de mais nada, né? A sua participação. Nós estamos de portas abertas. Reitero os agradecimentos às equipes que fazem parte da proteção social básica, a média e a alta complexidade, ao CRAS, né? Então, assim, nós estamos aí unidos, somos um conjunto, um corpo. Então, nós estamos aí pelo benefício dos usuários, né? E assim, a gente está aberto a receber a sua visita para tirar dúvidas sobre qualquer coisa que você possa estar pensando em relação ao que é e que de repente possa não ter ficado claro nessa noite, porque Sim. É um assunto tão amplo, né, Simone? E assim, a gente vai trazer, com certeza, se o Evandro permitir, né? E se as pessoas também quiserem vir, né, os técnicos, eu falei pra ti, né? Os 30 minutos a gente fica meio assim, mas depois dos 40, assim, ó. A gente tá se sentindo tão à vontade. Que a gente vai até meia-noite deixar. Né? Eu também quero agradecer os comentários carinhosos, né? Isso. Eu tenho uma história com Jaguaruna. A dona Yolanda Save foi a primeira gestora da assistência social com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Eu cheguei aqui no município e ela me levou lá para tomar a água da bica. Da bica. E ela me falou, quem toma água da bica não vai mais embora de Jaguaruna, né? Eu resisti por muito tempo, mas agora eu tô vindo morar definitivamente aqui no balneário, né, Arroio Corrente. Então, a água da bica aí deu resultado para mim, né? Quero agradecer o empenho do Hugo, né? É bom ter com a gente uma pessoa assim dinâmica, né? O que às vezes ele alopra um pouco a gente. Ele manda mensagem sábado, domingo, meia-noite, porque ele quer saber mais sobre assistência social, quer trocar ideia, né? Mas eu acredito que a gente vai poder desenvolver um trabalho bem legal aqui no município, assim. Vou aguardar as pessoas que se interessaram pelo serviço de acolhimento familiar, né? Vou aguardar lá na secretaria para um bate-papo, para explicar bem direitinho o que é esse serviço, né?
E lembrei agora que nós havíamos combinado de talvez ir na Câmara de Vereadores participar de uma sessão da Câmara para expor os serviços. Agora a gente manda esse vídeo, que eu acho que ficou tão bom, né, Hugo? Não, com certeza a gente está disposto a poder falar abertamente, né, sobre aquilo que é a política da assistência social. E a gente se dispõe. Até a gente está também organizando, né, revendo alguns pontos de algumas leis que existem, né, sobre a assistência social, para proporcionar o que ela diz respeito, né, de forma mais clara. E se fosse para encerrar, assim, a gente encerra não encerrando, né? Mas ninguém constrói uma casa sem antes calcular os fundamentos, né? Então eu acho que é isso. Hoje eu estou conhecendo os fundamentos da assistência social, porque é importante, né, ter a base. Ninguém coloca o teto solto de qualquer jeito, né? Tem que ter todo um processo. Então, como eu falei, hoje fazem 30 dias, justamente hoje. Os desafios existem, mas a disposição, junto com a equipe, ela demanda muito, né? Eu lembro de uma frase da Aline Cadori, lá na época do Conselho Tutelar, que é quando estava fazendo a campanha, que ela disse assim, o pessoal tem que pegar junto. A Zaira também falava muito isso, o coleguismo, né? Que ela gostava de dizer essa palavra bastante. Mas é isso, as diferenças existem em qualquer lugar, mas as diferenças elas são menores do que aquilo que nos une. Basta a gente abrir os olhos para isso, entende? Como dizia o Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? Então que a gente possa estar sensível, né, às questões simples do dia a dia e dispostos, né, a procurar encontrar a informação correta para saber do que se trata. Boa noite, do William Bonner. Boa noite. Evandro, muito obrigada pela Obrigado oportunidade. Pela oportunidade, tá, Evandro? Agradecido a todos e a todos que nos assistem aí. Um abraço. Você é a âncora aqui, né? Boa noite. Boa noite. Valeu.